Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro, com Davi Carneiro. Na última semana, o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional voltou a discutir um tema que já passou por aqui no Papo de Futuro, mas a gente lembra, ele continua em movimento. É a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, com a entrada em vigor do chamado ECA Digital e os desafios também da sua implementação. O debate agora ganha novos contornos, tanto no parlamento quanto na sociedade. Para entender o que está em jogo, o que está em discussão, o que falta colocar em prática, a gente conversa hoje com o consultor legislativo Davi Carneiro, titular aqui do Papo de Futuro, e também com um convidado especial, que é o André Freire, analista legislativo, advogado, arquivista e um dos autores de um novo glossário sobre proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais, que foi lançado esse glossário aqui pelas edições Câmara. Muito bom dia aos dois. Bom dia, Davi Carneiro, dia, titular Ana. Do Papo de Futuro. Bom dia, nosso convidado André Freire. Tudo bem? Bom dia, Ana Raquel. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso. Bom, Davi, a gente sabe que esse debate lá sobre o ECA Digital no Conselho de Comunicação foi um debate importante. A gente teve aí a escuta da sociedade civil, inclusive de especialistas que trabalham esse tema. Por que é tão importante esse tema lá no Conselho e o que faz o Conselho de Comunicação Social? É importante que a gente diga também esse papel do Conselho e por que ele está tratando do ECA Digital, que já está em vigor. Então, veja, Ana, o Conselho ele é um órgão que, inclusive, é previsto lá na Constituição, né? E ele é regulamentado, né, por lei. E ele tem um papel, basicamente, né, de ser um conselheiro aí do Congresso Nacional em temas relativos à comunicação. Então você tem aí representantes da sociedade civil, do próprio setor da comunicação, especialistas, que podem formular pareceres sobre temas relacionados à comunicação, que podem fomentar debates, né, que foi justamente o que aconteceu, né, naquele dia ali. A gente teve basicamente um termômetro muito qualificado, né, de como é que está sendo essa implementação do ECA Digital. E o que eu destacaria, né, nessa discussão? Inclusive, muitas coisas já vão ao encontro, né, de alguns temas que a gente já debateu aqui. Em primeiro lugar, a gente vê uma preocupação muito grande, né, com a calibragem dos instrumentos de implementação do ECA Digital. Do que eu tô falando, né? Por exemplo, uma coisa que foi muito debatida, mais uma vez, né, e é um tema que a gente tem um encontro marcado com ele, vai ser sempre a questão da classificação etária, né? Como é que você identifica que uma pessoa é maior de 18 anos ou não? Então, enfim, várias questões foram discutidas, que vários serviços, né, precisam ter modos de identificação, né, proporcionais, distintos, enfim, que nem sempre, quer dizer, foi muito criticado a questão, né, da identificação facial, né, e assim, outros instrumentos, né, enfim, relacionados aí, né, a sempre esse binômio, né, da proteção versus as liberdades individuais também foram considerados. Em segundo lugar, foi debatido a questão das capacidades institucionais do Estado brasileiro, né, de regulamentar essa infinidade, né, de questões que precisam ser regulamentadas, né? Então, mais uma vez se colocou a questão, né, da Agência Nacional de Proteção de Dados, que ela está agora se aparelhando, né? Ela está se transformando para ser o órgão regulamentador, né, do ECA Digital. E, em terceiro lugar, eu destacaria uma questão que a gente pode chamar de cultural, que foi muito debatida nessas 3 horas de discussão praticamente que aconteceram lá no Conselho. Então se destacou muito, né, como a gente fala no Brasil, que essa precisa ser uma lei que ela precisa pegar. Então, para ela pegar, ela precisa estar nas escolas, ela precisa estar nas famílias, ela precisa, enfim, estar no coração, né, da sociedade brasileira. Então ela precisa de parcerias, estar no Poder Judiciário. Então, acho que são 3 aspectos aí do debate que tiveram presentes. É claro que aqui a gente não vai fazer uma justiça, né, a toda a complexidade, mas eu acho que é pelo menos assim, um convite, né, a quem quiser, né, se aprofundar, que foi um debate muito rico e que certamente vai reverberar aqui.
E veja, Ana, justamente por conta da riqueza desse debate, né, que a gente tem aí um encontro marcado com ele, a gente vai continuar debatendo ele, né, durante muito tempo, eu quis chamar hoje aqui, né, um querido amigo, grande especialista na área e que tem uma iniciativa fantástica aqui no Parlamento para enriquecer o debate aqui dentro e toda a sociedade, né, que é justamente a criação desse glossário, que ele já vai falar sobre ele, né. Ah, sim, ele está até aqui, para quem está com a gente pela TV e pelo canal da Câmara no YouTube, está vendo aí que o André está mostrando o glossário sobre proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais, que ele é um dos autores, que foi lançado pelas edições Câmara. Quem está com a gente pela Rádio Câmara, esse é o nome mesmo, dá tanto para encontrar pelo Google, pelos buscadores, né, glossário sobre proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais, você coloca ali que dá para encontrar pelos buscadores, ou se não pela própria página das edições Câmara também. E você veja, Ana, é muito importante a partir de agora, né, a gente entender certos termos, né, porque existe uma assimetria de informações muito grande, né? São termos muito técnicos e que, para a gente acessar direitos básicos, né, infelizmente ou felizmente, graças a ferramentas, né, como a que o André está trazendo para a gente, né, a gente precisa se apropriar desses termos, dessas ferramentas, né, para defender direitos, para compreender certas situações, né. Então, eu acho que esse vai ser um debate assim, muito, muito positivo para a gente, né, até porque, como eu falei de início, uma das questões foi justamente no Conselho, né, a questão da calibragem das soluções. Né? Então é muito importante que o Congresso, né, ele calibre bem as soluções, né, porque o Congresso vai continuar legislando. Né? Então é muito importante que a gente faça um debate qualificado. Né? Eu acho que esse instrumento aqui que o André está trazendo, né, é muito positivo nesse sentido. Com certeza. Até é interessante vocês terem, né, você primeiro, Davi, colocando esse ponto, porque a gente tem até um programa aqui na Câmara que chama Câmara pelo Brasil e que a última edição, que foi em Belo Horizonte, teve o ECA Digital como um centro mesmo e discussões sobre, né, como se aperfeiçoar, inclusive termos que estão no ECA Digital. E aí eu já entro aqui para justamente o glossário, né, André? Bem-vindo mais uma vez. É muito interessante quando a gente pega aqui, que são termos. Alguns a gente até ouviu muito recentemente como adultização, até por conta do vídeo do Felca, toda a repercussão que teve em redes. Mas outros termos já não são tão comuns até para as famílias, como você falou, né, Davi? Das famílias se apropriarem desses termos e dessa discussão e se sentirem parte disso. E ter nos especialistas, no Congresso, em todo esse debate, aliados. E aí eu venho nessa questão para você, André. Como é que surgiu essa iniciativa? Por que organizar, estruturar e num momento tão importante justamente de entrada em vigor do ECA Digital, né? Ele vai completar agora um mês da entrada em vigor do ECA, que foi a partir do dia 17 de março. Perfeito. Como que foi essa iniciativa? Bom, primeiro agradecer o convite do meu querido amigo Davi. A gente trabalhou junto com a deputada Rogéria Santos, no GT, que logo após a aprovação do ECA Digital na Câmara, o presidente Hugo Mota cria o GT de proteção de crianças e adolescentes, porque ele entendeu que o debate precisava avançar. Nós temos ainda que, por exemplo, colocar especificamente os crimes relacionados dentro do Código Penal, relacionados à criança e adolescente, também no ECA, né, porque isso ainda não está estabelecido. O ECA Digital veio com uma proposta civil e administrativa, né, mas precisamos qualificar os crimes, determinar as penas, porque senão fica... A NPD vai fiscalizar e punir, como bem lembrou o Davi, porém precisa de avançar um pouco mais, porque sem punição ninguém vai se adequar à lei, né? Mas, então, agradecer a presença aqui, Ana Raquel, e já vou aproveitar, já que eu estou aqui com o glossário, né? Você falou da forma como a gente busca o glossário. Eu vou dar a sugestão a quem está nos assistindo, livrariadacâmara.leg.br, da nossa querida diretora Ana Lígia. Vocês podem baixar lá o PDF gratuitamente. Agora, se quiser comprar, é R$ 24,00 e a Edições Câmara vai entregar na sua casa sem custo de frete, tá? Então... E esse valor, tá, né, André? É o custo... Oba, gente, adoro. Adoro receber autor aqui e ganhar livro. Pelo menos isso, né, gente? Então, Ana... Obrigada, viu? Respondendo a sua pergunta, quando a gente
começou a participar desse GT, a primeira coisa que eu disse para a deputada Rogéria é: bom, o ECA Digital vai entrar em vigor, nós temos vários projetos para avançar, o Davi trabalhou em vários deles, trabalhei em alguns ajudando o Davi, e a gente, por exemplo, aprovou o Dia Nacional da Proteção de Dados, que é o dia 17 de julho, em homenagem ao professor Danilo Doneda, que foi o grande catedrático e teórico que estudou a proteção de dados no Brasil e trouxe essa ideia para dentro do Brasil, depois de um longo debate, né? E então aprovamos vários projetos interessantíssimos, fala de letramento digital, entre outros, que vão tramitar, alguns já sancionados pelo presidente Lula, como foi o caso do Dia Nacional de Proteção de Dados, e eu disse a ela: olha, deputada, vamos criar um glossário de proteção de crianças e adolescentes. E aí convidei o professor Felipe Medon, espero que ele esteja nos assistindo, é um doutor em Direito Civil pela FGV, pela UERJ, e ele tem aí um trabalho muito bonito de proteção de crianças e adolescentes. Ele estuda tudo quanto é tema relacionado a crianças e adolescentes no exterior. E aí trouxemos a ideia do glossário. E o glossário, então, a Edições Câmara comprou a ideia, mas a ideia de ser um glossário foi justamente deste formato, foi justamente da equipe da Edições Câmara, né? Do conteúdo que entreguei para eles, que eu esperava uma cartilha, saiu o glossário, e aí o glossário aí tem várias camadas, entre elas a gente define o conceito, porque é importante você dizer para juristas, para o decisor, para quem legisla, para quem trabalha com a operação do direito no Brasil, qual é o conceito. E depois do conceito para uma comunidade, vamos dizer, técnica, a gente traz o conceito para as famílias. E depois a gente traz o conceito para quem mais interessa, crianças e adolescentes em ambientes digitais. Porque eu gosto de usar uma analogia, Ana Raquel. Quando você vê o seu filho com uma fratura no braço, você vai no médico e a radiografia ali vai exatamente identificar qual é a fratura que tem. Você sabe que provavelmente vai precisar engessar, colocar uma tala, entre outras coisas. A questão dos crimes em ambientes digitais contra crianças e adolescentes é muito difícil de identificar. Sim. O pai, o responsável, a escola, a família, muitas vezes não consegue saber qual é o sentimento. Às vezes a criança está desinteressada pela aula, às vezes a criança está triste, está em depressão, mas a gente não sabe exatamente qual é o problema. De repente, ela está passando por uma sextorção, que eu já vou explicar o conceito. Pois é, eu ia até falar nesse sentido, que eu acho que a gente podia dar exemplos aqui, André, desses conceitos, e aí eu já aproveito, porque, novamente, eu não sei se o nosso cinegrafista consegue mostrar, Marcão, vou colocar aqui, mas é porque, só para quem está com a gente pela TV e pelo canal da Câmara no YouTube, é isso que você falou, numa linguagem e até do ponto de vista gráfico, que faça essa atração tanto para os adolescentes, para as crianças, para as famílias, mostrando que não é uma linguagem para técnicos apenas, para juristas, é uma linguagem acessível e até inclusive dentro aqui, olha, da publicação você tem ilustrações, você tem ali algo que chama atenção do ponto de vista de cores mesmo. E aí eu queria, por exemplo, eu sei que você e o Davi pensaram em alguns termos que estão muito usuais, mas que não são tão lógicos assim, não, para as famílias. Então, por exemplo, safety by design, grooming, sextortion, ou sextorção, já aportuguesando, deepfake, até algumas pessoas ouvem mais. O que são esses termos? Por que vocês dois selecionaram esses termos para, por exemplo, dar um exemplo e explicar aqui para a gente nesse Papo de Futuro? Vamos lá, o grooming, né? Por que a gente usou, e eu discutia isso muito com o Felipe, eu falei, Felipe, vamos tentar trazer uma coisa mais, né, para o português e tal, mas a questão, Ana Raquel, que muitas vezes as crianças, os adolescentes já entendem os termos. Então a gente precisa alcançar este público. São os adultos, são os técnicos, precisam se adequar a um linguajar que já é da criança. E aí o grooming, o que é? O aliciamento que se faz a partir de uma, vamos dizer, criação de confiança entre um adulto e uma criança e adolescente. E esse grooming, ele é tão sério porque ele identifica vulnerabilidades da criança, o adulto, vê que ela está emocionalmente frágil, vê que ela tem acesso a umas determinadas plataformas, por exemplo, as AI
companions, né, que são inteligências artificiais de companhia, começa a entender como a criança funciona, como o adolescente funciona, e a partir deste grau de confiança, que é o grooming, o adulto vai estabelecendo a identificação das vulnerabilidades, ou seja, é um crime planejado. É um crime planejado pelo adulto que está nas plataformas, e esse crime planejado justamente trabalha em vulnerabilidades, e a partir da vulnerabilidade, a confiança da criança. E essa confiança é tão séria, Ana Raquel, que muitas vezes os pais recebem da criança um feedback negativo em relação a isso, do tipo, quem é essa pessoa que você está conversando, meu filho? Ela diz, uma pessoa que é muito meu amigo e que me entende. A partir daí, nós já identificamos que a possibilidade deste grooming se transformar numa sextorção é muito grande, porque criou a confiança da criança, gerou essa confiança, e aí ele começa a fazer algumas chantagens. Fala, olha, você está vendo que você pode confiar em mim, então me manda uma foto sua, da sua perna, depois de uma parte íntima, e aí vai crescendo o crime, vai crescendo a quantidade de dados pessoais Sim. da criança que ele coleta. E depois pode haver até uma chantagem da criança não contar para os pais, porque senão, eu sei onde você mora, eu sei o seu contato, quer dizer, e numa criança e num adolescente que ainda não está completamente formado, que não tem os recursos necessários para se defender nesse ambiente. Por isso toda essa preocupação, né? Eu só queria ajudar nisso que você falou e citar aqui. Semana passada eu vi um documentário no Globoplay que ele falava dessa questão do ECA digital, da aprovação, e ele trouxe uma realidade numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, que era um adolescente que ele sofreu crime de sextorção a partir de um grooming. Primeiro começa com o grooming, a confiança do adulto. Depois, os aliciadores começaram a promover o crime da sextorção, ou seja, eles diziam o seguinte, olha, a gente capturou as imagens das suas partes íntimas, e se você, e eu já tenho o contato dos seus amigos, dos seus familiares, do seu pai e de sua mãe, e se você não fizer o que a gente quer que você faça, nos dá dinheiro, entre outras coisas, a gente vai divulgar. Resultado, Ana Raquel, o pior possível. Esse adolescente cometeu suicídio. Pois é. E hoje, os pais dele fazem o quê? Divulgam nas escolas lá do Rio Grande do Sul essa realidade para discutir justamente isso. Aí depois eu vou falar da nossa ideia com o glossário aqui também. Pois é, e a gente está acabando o nosso tempo. Não, imagina, mas assim, eu vou deixar aqui uma questão para cada um colocar seus pontos finais, porque suas considerações nesse momento não quer dizer que a gente não possa abordar novamente esse tema, e como o próprio Davi falou, esse é um tema recorrente, porque é muito importante, é um tema muito importante. O que eu achei também, me chamou a atenção no glossário, é que tem os termos, tem as explicações, mas tem um momento ali de dicas de segurança digital para as famílias, isso é muito importante, e também redes de proteção, quais são os canais de denúncia, e uma mensagem muito forte aqui de que essa é uma responsabilidade compartilhada, né, Davi? Você também já falou isso aqui, que essa é uma responsabilidade. E a própria deputada Rogéria Santos, em entrevista aqui com a gente, já comentou isso também. Isso não é só das famílias, isso não é só do Estado. As plataformas também têm sua responsabilidade. Então, vou deixar aqui para as considerações finais de cada um rapidinho, porque a gente está no limite do nosso tema, mas sempre com um convite e porta aberta para a gente voltar a esse assunto. Olha, Ana, eu estava aqui tão empolgado ouvindo o André, viu, que eu vou passar a bola para ele aqui, para ele fazer as considerações finais aqui, né? Porque eu acho que tem muita coisa para a gente aproveitar, né? Inclusive aqui, na nossa mensagem, quem está acompanhando a gente ao vivo, estão mandando mensagem aqui falando André Freire, o mestre, aqui mandando palminhas aqui para o glossário, viu, André? Da Beatriz. Beatriz mandou mensagem. Mas, por favor, então. Bom, Ana Raquel, primeiro agradecer mais uma vez meu querido amigo Davi. É sempre um prazer trabalhar. Tudo que eu faço com o Davi dá certo. E Ana Raquel, muito obrigado pelo convite. Quero alertar aqui uma coisa que você falou, Ana Raquel, que eu achei essencial. É uma responsabilidade compartilhada. Aí vamos usar mais uma analogia. E a deputada até acho que já usou ela, mas eu gosto dessa analogia. Você colocou uma estrada, você construiu uma cidade e você tem ali
as rodovias e sua criança, o seu adolescente vai precisar caminhar com elas. Hoje eu tenho um fiscal para dizer assim, olha, este carro que passa aqui ou que trafega desta maneira, ele cometeu determinado delito. Eu vou anotar que é a Agência Nacional de Proteção de Dados e vou punir, vou meter uma multa nele. Eu tenho aqui outros órgãos de fiscalização, Ministério Público, a Diretoria de Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, tenho várias instâncias estaduais e estatais para cuidar da criança e do adolescente que está atravessando a rua. Mas você deixaria o seu filho, sua filha, seu sobrinho, seu neto atravessar uma rua sozinho? Dependendo da idade dele, na medida em que ele cresce, você confia mais. Mas na medida que ele é mais novinho, você vai querer dar a mão para ele. Sim. E muitas vezes vai querer sempre dar a mão, né? Eu, por exemplo, com a minha noiva, sempre que a gente vai atravessar a rua, a gente tá de mão dada. Para se acontecer alguma coisa, com né? Certeza. A gente um segurar o outro. Às vezes os meninos vão crescendo e falam, eu já sei atravessar sozinho, mamãe, quer puxar a mão. Aí eu brinco e falo assim, não, é para mim, é para você me proteger. Justamente. Então, dê a mão para o seu filho. As plataformas estão com uma obrigação, você falou do Safety by Design, que é a obrigação da segurança por padrão. A meta, né, dos nossos amigos, que a gente conversa muito com eles estabelecem um diálogo muito interessante, o pessoal que trabalha na área de ajudar na elaboração de leis, entre outras coisas. Todas as plataformas que conversam com a gente diz, olha, tua responsabilidade é preparar esse terreno desde a concepção. Desde o momento em que eu crio uma realidade para uma criança entrar e uma criança sair de uma plataforma, o cuidado que eu tenho que ter é dizer o seguinte, olha, a torneira são os dados pessoais. A torneira que precisa ser fechada e controlada é os dados pessoais das crianças e adolescentes. Essa torneira precisa ser calibrada, como bem o Davi falou, e muitas vezes esse calibre é responsabilidade da plataforma, não é dos pais. Porque você não vai conseguir, Ana Raquel, sempre estar do lado do seu filho. Ele vai estar na escola, ele vai estar com os amigos. Então, a plataforma tem uma responsabilidade essencial. E o Mark Zuckerberg foi punido por isso, Sim. recentemente. O Congresso americano fez ele pedir desculpa às famílias que as crianças se suicidaram. Sim. E eles atuaram justamente na ideia do design. O design da plataforma vicia a criança, traz a criança para o suicídio, traz a criança para determinada situação. Então, é essencial que a plataforma cuide. Agora, se você não dialoga com seu filho, não consegue dar a mão para ele, ele não quer segurar na sua mão, não adianta nada. Sim. Pode ter plataforma, pode ter o Estado atuando, não vai dar resultado. Eu queria fazer aqui um convite. Quem precisar que a gente vá levar esse livro, Glossário de Proteção de Crianças e Adolescentes, para fazer uma palestra, para fazer uma conversa com os alunos, pode convidar a gente, que estamos aptos para fazer. Semana que vem, se não me engano, vou no Colégio Dom Pedro II, que é o colégio, né, militar, Sim. fazer essa palestra com os adolescentes. Perfeito. E eu vou... Estou querendo fazer isso no Brasil todo, se Com Deus certeza, quiser. André, Davi. E é isso mesmo, a gente dá esse instrumental para as famílias para que todo mundo possa, dialogando junto, que a gente tenha um ambiente mais seguro. A tecnologia, ela tem muitas coisas boas. A gente até, a Beth Veloso, que era aqui a titular anterior do Papo de Futuro, sempre falava isso, né, Davi? A tecnologia tem coisas boas, mas tem seus riscos e a gente precisa deixar todo mundo muito bem informado para juntos, todos juntos, darem mais segurança às crianças e adolescentes nas redes sociais. E aí fica novamente aqui a questão do livro, o Glossário sobre Proteção de Crianças e Adolescentes em Ambientes Digitais, do André Freire, que está aqui com a gente hoje no Papo de Futuro, e também do Felipe Medon. E aí fica até ali o próprio André falando que está disponível para ser convidado para as escolas para poder ampliar esse debate. Davi Carneiro, eu só tenho a agradecer também aqui a nossa parceria no Papo de Futuro. Mais uma vez, muito obrigada ao Davi, muito obrigado ao André, um ótimo dia para os dois. Obrigado, Ana.